E aí, turma, vamos adiante, né? Perfeito. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo é tratar, né, de conhecer um pouquinho, não sei se vocês já viram isso lá em banco de dados, mas tratar de como é que a gente lida com a evolução do nosso banco de dados. À medida que você está fazendo uma aplicação, novas entidades, né, novos modelos vão surgindo, novas necessidades, alguns podem também deixar de existir. Novos atributos podem ser necessários nas tabelas já existentes, né, representando lá no banco de dados. Isso vem tudo da aplicação. Muito embora isso pareça ser algo simples, né, vocês que já pagaram banco de dados, né, no semestre passado, você vai lá, dá um alter table, enfim, adiciona uma coluna, remove uma coluna, muda o estado, certo? Mas isso é uma parte bem chata, né? Vocês viram que essa parte que nós fizemos até agora, a gente não veio aqui no banco de dados e criou as tabelas manualmente, né? Como a gente está utilizando um ORM, né? Deixa eu ver aqui, tem mais coisas que isso, né? Refresh. Beleza. Como nós estamos utilizando um ORM, o ORM criou para a gente essa estrutura. Vocês lembram bem que a gente veio aqui em Database, nós olhamos na documentação e vimos que a gente, chamando esse create all aqui, passando essa engine, a gente cria o esquema. A partir do jeito que o esquema tá, né, a gente consegue lá criar ele, perfeito? A gente fez isso, já tudo bonitinho e chama ele aqui. A gente nem precisa mais botar isso aqui, porque ele vai começar a atrapalhar a gente em alguns cenários daqui para frente, porque nós vamos utilizar uma ferramenta de evolução de banco de dados. Cada linguagem de programação, cada framework tem a sua, né? Às vezes tem mais de uma opção, às vezes é o próprio ORM que você está fazendo e ele integrado já tem isso na maioria das vezes, às vezes é uma outra ferramenta. No nosso caso aqui, que nosso ORM é o SQL Alchemy, a ferramenta que eles utilizam para fazer essa evolução do banco de dados é o Alembic, né? Não sei se a pronúncia exatamente esse, mas ele é uma ferramenta para a evolução de banco de dados que foram criados, né, ou que utilizam o SQL Alchemy. A documentação dele não é tão simplesinha, assim, bonitinha, como é a do Fast API, mas eu dei uma destilada nela aqui e fiz um resumo do que a gente precisa fazer para utilizar esse cara aqui na nossa aplicação, né? Só mais uma vez lembrando qual é o papel desse cara. O papel desse cara é o seguinte: poxa, você tem aqui já uma classe estabelecida, uma tabela, porque por padrão o SQL Alchemy não faz isso. Aí você adiciona um novo atributo, né? E esse novo atributo não vai ser reconhecido lá, né? Ele não vai ser reconhecido no banco de dados e nem vai ser criado, tá? Então, essa ferramenta, de tempos em tempos, assim, quando você modificar os modelos que vão para o banco de dados, você vai lá nesse Alembic e diz para ele, cara, dá uma olhada, vê se tem modificações e gera um código que atualiza o banco de dados, tá certo? Então, resumir aqui nos passos que a gente vai botar de acordo com a documentação para a gente, né? Então, primeiro passo que você tem que fazer é instalar o Alembic aí no seu ambiente, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Beleza? Então você tem que instalar ele, pip install Alembic, você vai fazer isso. E vai fazer, você tem que estar conectado à internet, tudo bonitinho, vai fazer o download e vai ativar, né? Eu já estou com ele instalado aqui, né? Tanto é que ele já disse que esse requisito já é satisfeito, tá tudo ok. Beleza. Aí vamos avançando aqui. Essa parte de configuração costuma dar erro, né? É normal dar erro. Eu, para poder chegar nesse roteirozinho, fiz várias coisas aqui e lendo a documentação, né? Então eu segui primeiro esse aqui, a instalação, depois eu vim aqui na migrações, né, auto-generating migrations, né, e fiz os ajustes que ele foi dando aqui para mim, tudo bonitinho, certo? Então vamos lá. O segundo passo é na raiz do projeto eu mandar inicializar o Alembic, né? Então não tem nada do Alembic aqui, eu tenho que mandar inicializar ele, aí tem o comando lá, Alembic init, né? Alembic init Alembic, né? Alembic, esse Alembic ele vai aparecer daqui para frente porque ele vira um comando aqui no seu terminal, uma vez que você o instala. O init é para inicializar um determinado projeto com o Alembic e aqui há o template padrão, né? Eu li tudo isso lá na documentação, certo? E aí você roda, ele, enfim, vai dar uma olhada aqui, tudo bonitinho, vai ver o que vai acontecer. Beleza, deu certo. E aí vocês vão ver que vai acontecer aqui algumas coisas no seu projeto. Observe que eu estava aqui, né,
bem na pasta, não estava dentro de SRC, estava na pasta mesmo principal aqui do nosso projeto. Ele criou a pasta Alembic e criou esse alembic.ini, né, que são informações lá, meta-informações para que as coisas funcionem bem. Vamos entrar lá na pasta e procurar esse arquivo env.py. Alembic, está aqui ele, danadinho, perfeito. E aí vamos ver o que ele diz aqui para a gente modificar para que tudo funcione adequadamente, né? Nós temos que mudar esse target metadata para utilizar aquela nossa classe base que foi utilizada pelos nossos modelos. Então, a gente vai chamar base metadata e vai dar esse target metadata vai dar para ele. Outra coisa que a gente tem que fazer, além de importar o próprio base, é importar cada uma das nossas classes de modelo, né? Então vamos lá lembrar aqui o nosso projeto. Então dentro de SRC, aqui em Database, nós temos essa classe aqui base. Olha, isso aqui é uma classe, né, que ela foi gerada lá, ela é utilizada em todos os nossos modelos. Ó, veja só, esse modelo aqui utiliza ela, ó, a base lá está aqui. A gente precisa utilizar ela. Então vamos importar ela aqui também, né? Então você vem aqui no env.py, from src, infra, sql alchemy, config, database, import base. Perfeito, é isso. Aí vamos procurar o outro local aqui. Então tá aqui, tá? Target metadata, a gente vai fazer o seguinte, vamos botar o base.metadata. Pronto, é isso. Vamos ver se foi isso que ele pediu exatamente, base metadata. Outra coisa que é necessário fazer é nesse env, que vai ser um arquivo que vai ser executado toda vez que a gente chamar o Alembic, é dar uma ativada nos nossos modelos para que ele possa enxergar eles. Então a gente vai dar um import dentro desse mesmo arquivo em todos os nossos modelos. Então eu venho aqui from src infra, né, sql alchemy models, os nossos modelos estão aqui, né, nessa pasta models. E tem um arquivo models também, né? Por isso que eu boto models. E eu mando importar aqui, por exemplo, a nossa classe produto para que ela dê certo. Professor, mas ali tem um asterisco. Como você aprendeu lá no bloco 1, quando eu quero importar tudo de um arquivo, eu boto asterisco. Então, desta forma, quando outras classes, né, a gente for botando outras classes aqui de banco de dados, né, outros modelos de banco de dados, ele vai reconhecer lá também. Aparentemente é só isso. Ele costuma dar probleminha no começo, não probleminha, né? Mas a gente esquecer de uma coisa ou outra. Ele vai dizer o erro pra gente lá. Beleza. Aí no outro arquivo que a gente vai editar é esse alembic.ini, né? De init. A única coisa que a gente precisa lá é informar qual é o nosso banco de dados, porque o que esse cara faz, né? Deixa eu voltar aqui. O que esse Alembic faz? Ele vai olhar o seu banco de dados, quais tabelas, quais colunas, quais tipos, tudo lá o máximo possível. Ele faz muita coisa, algumas coisas ainda não, mas ele vai olhar e vai comparar com as suas classes para fazer um diff, né? Fazer uma diferença e saber o que deve ser feito. A gente precisa informar o URL do nosso banco de dados. Vamos procurar onde é que informa isso aqui. Beleza, está aqui na linha 42. Então você vem aqui no seu database, que aqui você tem a URL, né? Isso, essa URL aqui, você pega ela, que é para ele inspecionar o seu próprio banco de dados. E vem aqui na Alembic e bota aqui, você está vendo que ele não quer as aspas, né? Então eu tiro as aspas. Deixa eu ver se ele não quer mesmo as aspas. Parece que ele não quer mesmo as aspas. Vou botar desse jeito. Tá tudo certo, né? ppblx, tudo ok. Beleza. Feito isso, você está pronto para funcionar. O que precisa ser feito, né? Toda vez que você modificar o banco de dados, você pede uma revisão. Você dá um nome para ela, você quer que ele gere automaticamente para você, você dá um nome para aquela revisão. E aí você executa a revisão com esse outro comando, né? Antes disso, vamos dar uma rodada aqui para ele gerar uma revisão para ver se está tudo ok, né? Antes, mas bem antes mesmo disso, uma coisa que vocês podem estar com algum problema aí é nos importes, né? Quando a gente está trabalhando com Python, né, todas as pastas que você desejar fazer import num outro local, eles devem ter um arquivo underline, underline, init, underline, underline, py, que vocês não estão vendo eles aqui, certo? Por que vocês não estão vendo ele? Deixa eu colapsar aqui, beleza. Aqui na pasta VS Code, que vocês devem ter aí também, nesse arquivo settings, eu botei essa configuração só para ele não mostrar esses arquivos .ini.
Então eu botei, ó, observe que eles não estão aí. Eu vou botar aqui para false. False. Deixa eu ver o que vai acontecer. E aí ele vai passar a mostrar para a gente todos esses arquivos .init, se tiver algum .init aqui, né? Que não tem, tá vendo aqui? Não tem. Então provavelmente vai dar um erro aqui de importação, né? Deixa eu olhar aqui, botar aqui false nesse também. SpyCache aqui já é uma outra coisa. O PyCache é um arquivo que, enfim, fica uma espécie de compilado aí, né, do Python. Vou botar true nele para ele esconder, né? Beleza. Ah, tudo ok? Tudo ok. Tá faltando os pontos init. Vamos rodar para ver se dá o erro e a gente vai botar os pontos init lá, né? Então, Alembic, né? O init eu já fiz. É um revision. Auto-generate, eu vou chamar aqui de inicial, né? Porque, enfim, não tem nada, vamos ver o que vai acontecer, né? Run. Ele pode dar um erro, muito provavelmente vai dar um erro, não vai encontrar aí algumas coisas, talvez. Mas deu certo, né? Deu certo? Beleza, rodou aqui uma inicial. Olha, ele criou essa pasta versions, olha. Maravilha, está aqui, tudo bonitinho. E como que funciona uma revisão do banco de dados? Isso em qualquer framework, né? Então ele tem uma ação a ser feita e quando você também desejar desfazer, né, fazer o undo, você também tem. Então tem o upgrade e tem o downgrade, né? Então o que foi que ele disse aqui para a gente em linhas gerais, né? Ele inspecionou o nosso banco de dados e viu que não tem nenhuma diferença. Por isso ele criou uma função vazia aqui. Não tem nenhuma diferença do nosso banco de dados. Deu certo, estava até esperando que ele não desse certo assim de primeira. Beleza, então aí eu já posso executar essa, só para que ele registre que ela foi executada, eu dar um upgrade ahead, Alembic upgrade. Esse upgrade ahead ele sempre vai olhar as revisões que não foram executadas, vai dar um run nela, vai executar. Então tá aqui, ó, executando uma atualização, né? Ele executou a 712, que é o nome dela, é inicial. 712, essa bichinha aqui é a nossa, tá bom? Então deu certo, né? Aparentemente deu certo, até achei que não fosse dar assim de primeira. Basta seguir o passo a passo que vai dar certo. Eu acho que eu estou com os init aqui, ele não está mostrando. Ele deve estar dando certo aqui, os inits, ele deve estar mostrando por alguma outra questão aí, mas deixa lá. Mas você lembra que se você tiver com problema de import, é porque está faltando um arquivo como esse, né? Esse aqui é um arquivo Python vazio, com esse nome, bota dentro de cada um dos diretórios. Tudo bem? Vamos modificar aqui agora o nosso modelo para que vocês possam enxergar essa parada. Então tem aqui o nosso modelo, então tem aqui ID, nome, detalhes, preço, eu vou botar um outro atributo, aqui ó, quantidade, não, tamanhos, né? Quais são os tamanhos disponíveis de um determinado produto que eventualmente ele pode ter. Então eu crio uma coluna que é do tipo string, perfeito. Eu criar essa coluna aqui não está criando no banco de dados, está criando nessa classe modelo aqui do banco de dados, nessa classe modelo nossa aqui em aplicação, né, que vocês lembram que modelo é essa classe, né, são esses objetos que vão servir para a gente comunicar o repositório com o banco de dados e os modelos vão ser convertidos em esquemas que vão subir aqui a nossa pilha da aplicação. Então, beleza, eu mandei aqui, se você olhar aqui o nosso banco de dados, não tem aquela coluna lá, né? Não tem, aquela coluna infelizmente não tem ela, isso é verdade. Tá bom? E agora eu vou pedir para o Alembic. Alembic, eu mexi nos meus modelos, né? Nos meus modelos de banco de dados. Eu quero que você gere uma revisão. Então eu vou criar aqui uma nova, eu vou adicionar nova coluna, né? Tamanhos. Você dá uma descrição aqui para ela. Vamos rodar, ver se ele vai identificar ela. E detectou, ó, tá aqui, ó, detected, tá aqui, ele só detectei que foi adicionada uma nova coluna, produto.tamanho, ou seja, na tabela produtos, o nome do atributo é tamanhos. E ele gera uma outra migration aqui. A gente chama isso de migration. O nome mais comum no desenvolvimento é de migração. Ele chama de revisão aqui, né? Então ele está falando, olha, a revisão anterior, né, down revision, é a 712, que é aquela lá de cima. E o meu número é o 935, né, com esse restante aqui do código. Então ele vai criando uma trajetória do seu banco de dados, de tal forma que quando você compartilha com
usuário, ele vai conseguir reproduzir tudo certinho. O ideal é a gente já começar o nosso projeto com ele, para ele poder criar a estrutura raiz, né? Porque vocês viram aqui que na inicial, por exemplo, ele não deu create na tabela produto, porque a tabela produto já estava criada, né? Tá certo? E aqui, ó, vejam só, agora, diferente dessa inicial, que não tinha nada no código, que tinha um PS vazio, essa agora tem, olha, adicione uma nova coluna na tabela produto, o nome dessa tabela é tamanho, o tipo dela é string, enfim, ele está utilizando uma sintaxe deles, não importa aqui pra gente por enquanto. E qual seria o inverso desse upgrade, né, o downgrade? É apagar essa coluna tamanhos dessa tabela produto. Agora precisa executar, porque ela ainda não está aqui no nosso banco de dados, né? Refresh. Esse programinha aqui para ver meu banco de dados é o SQLite Studio. Vamos dar o run aqui, para executar é sempre do mesmo jeito. Allenberg. Deu certo, nova coluna tamanhos foi adicionada, run, upgrade. Então o banco de dados evoluiu da 712 para 935, né? É o número lá da revisão. E tá aqui, olha, surgiu aqui uma nova coluna tamanhos. Perfeito, isso é maravilhoso, né, gente? Isso é massa demais, muito bom mesmo. Perfeito? Então esse vídeo foi sobre isso, funcionou tudo bacana, né? Felizmente funcionou tudo certinho de primeira. Então basta você seguir esse roteiro que eu fiz para você, mas obviamente a documentação tem que estar sempre aberta, viu, gente? A documentação, porque não vai acontecer tudo bonitinho assim sempre, né? Você vai olhando, vendo o que foi que eu fiz, olha, deu um erro, pega esse erro, olha qual foi a linha, vai lá no Stack Overflow e descobre o problema. Tá? No próximo vídeo, o que nós vamos ver relacionamento entre modelos, né? Relationship. Tá bom? Aqui utilizando o SQL Alchemy, quais são os impactos disso na aplicação, impacto no banco de dados, como é que eu configuro isso, qual a importância disso, independente de ser Python, de ser SQL Alchemy, como isso é determinante, isso é muito presente em todas as aplicações. Próximo vídeo, relacionamento entre entidades.